canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vim falar sobre missões, que é algo que é muito pedido. E o que eu vim falar hoje não é de uma missão específica do que eu já fiz ou do que eu faço, mas referente ao chamado, que muitos perguntam: Nath, como que eu sei que eu vou ser missionário? Ou como que eu sei o meu chamado? E eu vou contar um pouquinho da minha experiência de como foi. Bom, eu cresci em berço evangélico, com uma família que sempre buscou a Deus e buscou a identidade de Deus sobre nós. Então eu sempre vi meus pais servindo a Deus com tanto carinho, com tanto amor, sabe? Mesmo a gente criança, a gente seguindo meus pais, vendo o que eles faziam em nome de Deus e tudo com muita excelência, com muita entrega, e isso foi sempre acendendo algo em nós. Nós, no caso, eu e minhas irmãs, eu e minha irmã Bianca, que éramos juntas, assim, né? E quando eu tinha 9 anos, hoje eu entendo que foi uma visão, mas na época eu tive um sonho de que eu me via andando, tipo, num tapete. Nesse tapete era o mapa mundi. Eu via todos os continentes e eu tava andando ali e eu pegava e eu acordei muito eufórica. Mas até então, com 9 anos, eu não entendi. Quando eu comecei a ver e assistir coisas sobre missões, eu falei: epa, é isso que eu quero, é isso que é pra mim. Eu já tinha entendido o que Deus queria pra mim. E aí começou uma longa jornada. Por mais que eu tenha 22 anos hoje, e isso foi com 9 anos, não faz tanto tempo, mas realmente pra mim, assim, foi algo muito longo pra eu conseguir entender e alcançar uma maturidade espiritual que fosse realmente da parte de Deus. Resumindo-se a história, porque é muita coisa. Eu com 15 anos decidi não querer mais estudar e ir pro ensino médio. Eu falei: epa, eu quero ser missionária e eu vou parar de estudar e eu vou para as nações. E eu achei que fosse ser fácil. Ah, simplesmente eu tiro um passaporte, tiro meu visto e eu vou. Não. E eu tinha muitos amigos nessa época na igreja, Comunidade da Fé, que também me encorajavam muito a buscar a Deus e a buscar o que Deus tinha pra minha vida, buscar uma novidade de vida no ministério. E aí eu falei com meu pai: pai, eu quero parar de estudar, eu quero fazer teologia e ir pra missões. E ele disse não. Nessa hora, esse não veio pra mim assim como uma facada no coração. Eu falei: meu pai tá sendo usado pelo diabo pra matar o meu ministério. E eu me revoltei e fiquei muito triste. Meus pais conversaram comigo e disseram assim: não é assim. Calma, você é apenas uma criança e tem muita coisa para ser amadurecida. E nesse tempo, desde os 9 anos, eu ia aos cultos e em conferências e em grupos de oração. Eu ficava assim: Jesus, por favor, faça alguém orar por mim e profetizar que eu vou para as nações. E isso nunca aconteceu. Nunca acontecia. Vinha um irmão e orava por alguém do meu lado e eu ficava assim: vai profetizar sobre a minha vida. E ninguém profetizava nada sobre a minha vida. Até que um dia, numa conferência, eu novamente vi a mesma coisa. Eu vi o tapete do mapa mundi e eu andando em cima. E aí, eu cheguei em casa muito empolgada, muito entusiasmada, até que encontrei com meus pais. Meu pai disse pra mim: filha, você precisa entender que seu papel é fundamental aonde você estiver como missionária. Jesus, ele nos encoraja ao ir de todos os dias. Não só para um missionário, mas para um filho, para uma pessoa que entende a identidade de Deus sobre nós. E aí eu comecei, sabe, com faca no dente, comecei a querer falar de Jesus aonde eu ia. Meus pais sempre me encorajaram a ler muito a Bíblia e a ler livros também sobre, e eu comecei a ler mais, a querer saber mais sobre Deus, sobre quem Deus era. E aí até que um dia eu fui pra escola, e nessa época, até hoje na Igreja Comunidade da Fé, tem um encontro que é um retiro de restauração e libertação. E aí eu peguei nessa época, chamei 15 pessoas da minha escola pra ir. E eu falava de Jesus aonde eu ia na hora da aula. Isso é errado, mas assim, eu falava de Jesus, eu pregava sobre ele e falava de quem ele realmente era. E eu comecei a entender. Passa-se um tempo, nós mudamos de ministério, nós fomos para a Assembleia de Deus Bereana e aquilo ficou um pouco referente ao chamado adormecido. Eu sabia o que eu queria. E abre-se um parênteses. Nesse meio tempo, eu dei muita cabeçada. Eu errei bastante, como todo mundo erra, e isso comprometeu muito a minha intimidade com Deus. Por erros meus, escolhas minhas, a minha intimidade com Deus foi estremecida. E uma dica que eu te dou, pra você que quer saber o seu chamado, pra você que quer entender o que Deus quer pra você, o campo que você vai atuar dentro do ministério de Cristo, a intimidade ela é fundamental. A busca da intimidade com Deus, ela é fundamental. E outra coisa, honre sua liderança, honre os seus pais, sabe? Honre quem está sobre você, honre a palavra de um líder, porque isso vai... meu pai sempre falou isso pra mim: a porta que você honra vai apontar pra onde você vai chegar. E você vai entender porque eu tô falando isso.
passou-se um tempo. Quando eu comecei a buscar mais de Deus sobre a minha vida e realmente me calar mais, me negar mais e dizer sim pra Jesus todos os dias, e eu vi minha identidade de filha restaurada. Eu tava num culto na Assembleia de Deus Bereana, que nós somos membros hoje, e isso foi em 2016. E eu tava orando muito e falei assim: Senhor, eu não me sinto dentro do propósito que o Senhor tem pra mim. Eu me sinto totalmente fora do que o Senhor tem pra minha vida. E uma irmã que não sabia lá, então nessa igreja ninguém sabia sobre o meu ministério, eu peguei, fui ministrar música num culto, e a irmã no final falou pra mim assim: Nath, Deus me deu uma visão. Eu vi você numa nuvem, caminhando, tipo assim, pairando sobre nações. A irmã Sônia Tagawa, ela que falou isso pra mim. E ela não sabia sobre o meu chamado missionário. E naquele momento eu vi que era uma testificação de Deus, e foi então a primeira revelação, a primeira testificação de um terceiro, fora os meus pais. Acabando esse culto, uma outra irmã, também não me conhecia, disse assim: Nath, Deus me deu uma palavra, estude a lei dos homens, estude a lei de Deus. Leia o livro dos homens, leia o livro de Deus. Na hora eu entendi que ali Deus estava me convocando para um preparo muito mais profundo, tanto na teologia e na busca de saber quem realmente Deus é para poder anunciar a verdade, como também no conhecimento das culturas e para onde eu iria. E eu comecei ali, eu vi que ali foi um despertar de Deus. Isso foi em 2016. Quando foi em 2017, Deus disse sim para o start do meu ministério missionário. Então, minha primeira escola missionária foi a Shores, e foi pra mim um tempo maravilhoso, onde eu pude entender o campo que eu atuaria nas missões. Depois eu fui para o Rio de Janeiro com Amor em Ação, para fazer trabalho no Jardim Gramacho, naquele lixão, naquela rampa do lixão a céu aberto. Também fui para o Sertão Clama, lá para o Sertão do Piauí, com alguns missionários do Íris, da Missão Mais. E também fui pra Amazônia com a Adra, da Adventista, que também foi uma sensação, foi uma experiência espetacular. E hoje eu faço missões em São Paulo. Então, assim, essa questão do que eu faço e o que eu fiz nessas viagens vai ficar para um próximo vídeo. Mas por que eu quero te explicar aqui como que foi esse processo? Uma vez eu já falei isso nos stories e eu quero ratificar para você. Valorize o meio. As pessoas veem eu postando fotos ou veem eu fazendo alguma coisa e acham que foi fácil chegar lá. Não só como eu, mas como outras histórias também. Então não se limite, não se baseie no que as pessoas postam, no que as pessoas mostram. Sabe, tem um processo, valorize o processo. E talvez hoje Deus ainda não te falou o seu chamado porque você não tem buscado diligentemente a intimidade com Ele. Então, assim, foi fundamental pra mim ter a bênção dos meus pais, ter a bênção dos meus líderes, sabe? Você não é avulso. Gente, eu já ouvi muito de pessoas assim: eu quero ser missionária, eu posso caminhar com você no seu Ministério de Ação Social, mas meu pastor não gosta. Tá errado, sabe? Tá debaixo de maldição isso. Deus não vai abençoar. Então, eu quero te despertar a algo. Honre sua liderança, honre a sua igreja, honre os seus pastores. E primeiro de tudo, pra você honrar isso, você tem que honrar a Deus. Se você conseguir honrar os princípios e a palavra de Deus, honrar o seu irmão vai ser muito mais fácil, porque a palavra mesmo diz: se você não ama o seu irmão que você vê, como você vai amar a Deus que você não vê? Então isso é muito incoerente, a conta não bate. Então eu quero deixar essa dica pra você. Foi um processo muito longo e ainda não fui finalizada ainda. Há um processo a ser feito ainda, até Jesus voltar. Estou sendo moldada todos os dias e olha, eu vou falar pra você, você pode não acreditar, mas tem situações viagens, tem ações que Deus fala pra mim assim: você não vai. E eu quero muito ir, porque é algo que eu oro e Deus fala pra mim: você não vai. Essas viagens que eu faço e as ações que eu faço não são que dão na telha. Deus sempre testifica com alguma coisa, Deus sempre diz o sim, o amém, muito claro. E se Ele não diz o sim, o amém, eu não faço. Então eu quero te encorajar, se você tem algum chamado adormecido, ou se você ainda não sabe o seu chamado, busque diligentemente a vontade de Deus. E se você já sabe qual que é o seu chamado, faça com excelência, sabe? Busque se aperfeiçoar, não fique no feijão com arroz. Sabe, vá mais profundo, leia a palavra, estude sobre o campo que você vai trabalhar, seja ele como diácono, seja ele como obreiro, como pastor, como líder de ministério infantil, como líder de música, ou como missionário. Não fique no básico, sempre vá mais profundo, Deus sempre tem algo novo pra nós. E é isso, espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, ative o sininho e é isso. Deus abençoe e até o próximo vídeo.